Oi, gente, hoje a gente vai falar sobre margem de contribuição e ponto de equilíbrio voltado para o agronegócio, tá? Vamos começar com margem de contribuição. Qual é o conceito de margem de contribuição? Eu preciso saber quanto cada produto contribui para o resultado final da minha empresa. Como eu estou falando para o agronegócio, presta atenção. Na minha fazenda, eu planto soja, milho e feijão. Significa que todos vão me dar lucro? Vão ou não. Mas o que significa que eu preciso saber quem é que me dá mais lucro, quem é que me dá menos lucro ou quem me dá prejuízo. Então, eu preciso deter esse conhecimento, tá? Então, para eu deter esse conhecimento, eu preciso fazer a margem de contribuição. Mesmo porque, teoricamente, a soja, vamos supor, seja o meu carro-chefe. Mas quem disse? Se de repente o produto que mais me dá lucro é o feijão e eu planto ele um pouquinho, aí eu descubro que entre soja, feijão e milho, quem me dá mais lucro é a soja, depois é o feijão, depois é o milho. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou distribuir a plantação nessa condição. Primeiro, eu vou plantar mais soja, depois eu vou plantar mais feijão, depois eu vou plantar milho. Eu vou fazer a proporção, tá? Do que me dá lucro, do que a quantidade que tem de venda. Mais do que isso, vamos supor que o milho, ele não me dê lucro, ele me dê prejuízo. Eu vou ter que parar de produzir milho porque ele me dá prejuízo? Não necessariamente. Sabe por quê? Porque mesmo ele me dando prejuízo, ele consegue absorver parte dos gastos que eu tenho com soja e com feijão. Significa que se eu não plantar milho, pode ser que a soja e o feijão não me dê o lucro que no final de tudo, quando eu somar todos eles aqui no resultado final, seja menor. Então, é para isso que a margem de contribuição serve, para te ajudar, tá? O que envolve a margem de contribuição, tá? Ele envolve os custos mais as despesas variáveis. Então, ele diz o seguinte: tudo aquilo que está dentro de custos e despesas variáveis, eu vou apurar. Por quê? Porque eu só vou ter esses custos e essas despesas variáveis se eu tiver essa plantação. Se eu não tiver essa plantação, eu não tenho. E eu quero saber, depois, eu pego a receita menos os custos e as despesas variáveis, o que sobrar, eu vou saber que eu vou com essa sobra aqui, eu vou poder pagar os custos mais as despesas fixas. Certo? Então, faz sentido. Se eu sei que depois que eu tiro os custos e as despesas variáveis, então quer dizer, eu já não tenho mais nada que pagar que está ligado diretamente a esse produto, eu quero saber quanto é que ele vai contribuir para eu pagar o resto da minha empresa, tá bom? Então, vamos lá. Acabei de falar. Então, como é que eu calculo margem de contribuição? Eu vou pegar aqui, preço de venda, menos custos mais despesas variáveis e vou saber. Vamos usar aqui um exemplo. A margem de contribuição. Vamos supor que eu venda a soja a R$30, um saco, né, a saca, e eu gaste para produzir ela 15 e para vender ela eu dou de comissão R$3. Então, ela contribui para a contribuição que ela tem para o resto da minha empresa é de R$12. Certo? Então, o que significa que, vamos supor que aqui seja da soja, do milho, que a gente estava usando o exemplo nesse antes, e do feijão. Que vamos supor que depois que eu faço essa conta, o milho me dê R$10 e o feijão me dê R$11. Significa que, para mim, é melhor plantar mais soja, primeiro lugar, depois feijão, segundo lugar, e por fim, milho. Então não vou plantar milho? Claro que vou. Eu vou plantar os 3. Mas significa que eu vou dar mais ênfase, vou ter mais espaço para a soja, depois para o feijão e por fim para o milho. Tá? Um exemplo aqui. Uma empresa que tem
despesas variáveis de 5%, tem custos fixos de 8 mil, ele quer que a gente saiba qual foi a margem de contribuição e o lucro da empresa. Aqui está dizendo que foram 2 produtos, tá? A quantidade produzida de cada um deles, o preço de venda e os custos variáveis. Claro que eu já fiz essa continha, então eu tenho aqui, ó, preço de venda, custo variável, despesa variável de cada um dos produtos. O que significa que no produto A, eu tenho uma contribuição de R$10. No produto B, 25. Se eu tivesse que classificar, eu prefiro o produto B e depois o produto A, mas eu preciso dos dois. Então, presta atenção. Qual é a margem de contribuição? O que me sobra do produto A é R$5.000. Como é que eu consegui isso? Eu peguei R$10 que sobra de cada, multipliquei pela quantidade que eu produzi e vou vender, ok? A mesma coisa com o produto B. Então, significa que o produto A contribui com 5 mil, o produto B contribui com 15 mil, ao todo eu tenho 20 mil, eu tiro os 8 mil, isso aqui é meu lucro líquido, tá? Meu lucro líquido antes das contribuições e dos impostos, tá? Mas digamos que é o meu resultado, tá bom? De R$12.000, tá certo? Mas, se eu não tiver parte deles, significa que não vou ter condições de tirar o meu custo fixo, certo? E aí eu queria só fazer uma observação para vocês. Quando a gente fala de margem de contribuição com restrição, significa que pode ter em algum momento da minha produção, e aí isso não precisa ser contínuo, pode ser periódico, pode ser uma exceção em uma época de produção. Eu posso precisar de materiais que vão encarecer a minha produção. Então, assim, ó, quando a análise e o cálculo é feito em relação às restrições, aquilo que temporariamente está encarecendo. Vamos supor que na hora que eu for produzir, um exemplo, tá? Bem exemplo. Vamos supor que o preço de um determinado defensivo esteja muito caro. Então, assim, eu vou fazer aquela margem de contribuição pensando necessariamente no preço desse defensivo. Por quê? Porque ele está encarecendo muito, tá? Mas por que eu não vou ficar discutindo isso com vocês? Porque eu disse que está voltado para o agronegócio, certo? Porque quem vai te mostrar esse cálculo aqui especificamente, porque ele é muito específico, é o seu contador. Então, o pessoal lá de contabilidade, eles precisam saber calcular isso daqui. Mas para vocês da agronomia, ligado a esse, não precisa saber disso, só precisa saber do seguinte: por que é que eu botei aqui? Porque vocês precisam virar para o seu contador, que vai fazer necessariamente a conta, e falar o seguinte: olha, eu sei fazer a conta da margem de contribuição, mas como tem um determinado produto, um determinado material que vai fazer a produção e que ele está temporariamente muito caro, eu preciso que você faça essa margem de contribuição com restrição a esse produto. Então, ele vai recalcular para você e vai te dizer, olha, então, os produtos vão ser, tem a margem de contribuição diferenciada por causa desse item que você acabou de me falar. Então, aqui está a nova margem de contribuição, ok? Mas para o dia a dia de vocês, que isso não está acontecendo, vocês já sabem fazer a margem de contribuição normal. Ok? Isso aqui é só uma exceção. E quando acontecer essa exceção, vocês precisam estar ligados, porque precisam pedir ao contador de vocês que façam essa conta diferenciada. E aí, com a margem de contribuição, eu vou calcular o meu ponto de equilíbrio. Gente, o ponto de equilíbrio é extremamente importante. Por que ele é extremamente importante? Porque ele vai dizer, eu quero saber qual é o mínimo necessário que eu tenho que produzir e vender para que eu não tenha lucro nem prejuízo, que eu saia do 0 a 0, que eu fique no zerado. Então, assim, professora, eu vou querer produzir para ficar no zero? Claro que não, mas você tem que saber qual é o mínimo para você saber que ali é o marco, que aí você não tem prejuízo. Qualquer unidade acima desse parâmetro, você sabe que é lucro, tá? Então, o ponto de equilíbrio, ele serve justamente para isso, para você saber qual é o marco que você tem que produzir e vender
para que você não tenha prejuízo. Você fala bem assim, poxa, essa minha safra está muito ruim, eu tive muitos problemas de clima, de preço, de um monte de coisa, e aí não ficou, a colheita não vai ser aquela que eu queria. Então, eu preciso saber, a estimativa de colheita é de X, tá, poxa, esse X vai dar para eu ficar pelo menos no 0 a 0. Aí você sabe que você não teve prejuízo. Isso é bom? Claro que não. Isso não é legal. Mas pelo menos você sabe que você não tirou do seu bolso para colocar lá. Tá bom? Significa que ela se pagou. Tá bom? Então você precisa saber. Então você sabe que a partir dali, qualquer coisa que vem acima daquele valor é lucro. Qual é a fórmula? E é uma fórmula muito simplesinha. Custo fixo, a gente já sabe calcular. Despesa fixa, a gente já sabe calcular, sobre a margem de contribuição, que a gente acabou de aprender como é que calcula. Se aqui der 1.323,10 unidades, significa que eu tenho que produzir no mínimo 1.300 e vender 1.323,10. Só que não existe vírgula 10 unidades. Então, o que é que eu faço? No ponto de equilíbrio, os números são sempre redondos. 1.324 unidades. Mas, professora, você disse que qualquer coisa acima disso era lucro. Sim, significa que você não vai ter prejuízo e vai ter um percentual mínimo de lucro. Mas esse lucro a gente nem conta como lucro, a gente conta como isso daqui sendo o ponto de equilíbrio arredondado, quer dizer, fechado. Porque você não tem como, se você vender 1.323, você vai ter prejuízo. Você vai ter prejuízo, tá? Mas 124 a gente considera como números redondos de ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. Se o custo fixo é 10 mil, a despesa fixa é 3 mil, e eu tenho já um custo variável, e aí eu já tenho essas informações, que o custo variável unitário, eu sei qual é, o preço, eu sei qual é, as despesas, eu sei quais são, eu consigo calcular o quê? A margem de contribuição. Calculei a margem de contribuição. Sem o custo e a despesa fixa, então eu sei quanto é que foi o meu ponto de equilíbrio. Como eu disse para vocês, vocês têm que, não depende, se aqui fosse 1.313,99, mesmo assim, eu tenho que arredondar para 1.314. Se aqui fosse 1.313,01, eu tenho que arredondar para 1.314, porque 0,1, se eu botar 1.313, eu vou ter prejuízo, tá bom? Aí eu quero falar uma outra coisa, que eu nem sei se eu botei pela frente, acho que não. Vamos supor que essa é a quantidade para ficar no 0 a 0, mas eu comprei uma máquina muito cara e eu quero saber quanto é que eu tenho que produzir para, além de não ter lucro nem prejuízo, eu também conseguir pagar aquela máquina. E dali em diante seja o meu lucro, certo? Então, eu vou tirar daqui, ó. Eu vou tirar o custo mais as despesas fixas, ok? Mais o preço da máquina. Para só então eu considerar lucro. Então, o que eu faço? Eu somo o que é custo fixo, o que é despesa fixa, mais o valor da máquina, aí dividido pela margem de contribuição unitária, aí o que eu encontrar aqui, se eu encontrar aqui 900 unidades, significa que eu consegui pagar os custos e as despesas fixas, consegui pagar a máquina, certo? E o que sobrou aqui é efetivamente lucro líquido. Desse dinheiro aí, eu posso inclusive gastar todo, sem devolver nada, tá certo? Tá, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Pronto, eu realmente não tinha mais nenhum outro slide. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Que o bom do ponto de equilíbrio é que você pode com ele descobrir, por exemplo, se você quiser comprar, fazer um melhoramento na sua empresa, construir alguma coisa que você quer tirar do ponto de equilíbrio, você quer botar isso lá dentro do ponto de equilíbrio para daí então você saber que você não vai ter problema de pagar aquilo dali. Você pode acrescentar aqui, tá bom? Então esse ponto de equilíbrio, ele é muito maleável. Por quê? Porque você está fazendo a intenção desse seu ponto de equilíbrio aí é a sua gestão e não a contabilidade. Eu estou falando aqui para essas informações como gestão. Para contabilidade é outra história, mas como gestão é assim que a gente usa ela. Tá bom? Gente, obrigada pela atenção, espero ter
trazido mais informações interessantes para vocês, que são úteis, extremamente úteis, na hora que vocês estiverem produzindo e calculando e sabendo efetivamente quanto vocês precisam produzir, quem é que contribui melhor com o seu resultado, quais são os benefícios de determinados produtos, qual produto você precisa continuar produzindo, mas pode diminuir a sua produção, não deixar de produzir, mas diminuir e acrescentar naqueles que mais te trazem retorno, tá bom? Obrigada.